amigo, faça uma limpa na sua casa. Sabe por quê? Porque a tua casa agora é um templo do Senhor Jesus. Pareça é bom mesmo, hein? Eu só queria fazer uma perguntinha para você, assim, Neval, porque eu tenho muito contato com espíritos em todos os sentidos, tanto com os amigos, né, há muito tempo, e às vezes acontece nas programações que eu participo algumas possessões demoníacas. E na maioria delas são pessoas que estão envolvidas com o espiritismo, essas coisas, né? Eu queria te perguntar uma coisa só para você me dar uma certeza. Já aconteceu da gente lutar, às vezes, um período, às vezes até dias e meses, com uma pessoa que tem possessão demoníaca porque porque teve envolvido com esse tipo de coisa. Eu queria te perguntar isso, só pela certeza, pela experiência eu ter uma ideia, mas eu queria te perguntar isso. Uma pessoa que fez um pacto lá com as entidades das trevas, ela faz um pacto oral, e quando ela quebra esse pacto tem que ser quebrado oralmente também? Olha, não existe pacto oral, só existe pacto de sangue. Não existe pacto oral. Ah, tá. Só pacto de sangue. O Espiritismo, ele tem um paralelo muito grande com o Antigo Testamento. Paralelo muito grande. Você entendeu? Então, os mesmos sacrifícios que aconteciam lá atrás, né, que eram para remissão de pecados, né, você tem hoje os pactos que são alianças. Os pactos são alianças. Lembra lá em Deuteronômio, quando Jesus faz um pacto com Abraão, de cortar os bichos ao meio, tal. Aquilo ali é um pacto. É um pacto de sangue. Aquele que quebrar o pacto, que seja feito com ele o que foi feito com aqueles animais. Não foi isso que o senhor falou? Isso. Né? Então, são pactos. O pacto de palavra, ele não existe. Como esse pacto... Como ele pode ser quebrado? Tá. Só tem uma forma de você quebrar esse pacto. É você escolher o lado. O lado que eu quero dizer, você escolher Jesus. Essa é a única maneira de você quebrar o pacto. Mas você faz isso fazendo ou você declara isso? Você declara isso na voz? Você declara isso. E como é que a gente faz essa declaração? Tanto para a Terra quanto para o universo. Você declara a quem você está servindo. Quando você fez o pacto, você declarou agora a quem você está servindo. Aquela entidade. Eu declaro, através desse pacto, dessa galinha que eu destronquei, desse animal que eu matei, eu estou declarando que eu sou do fulano. Que eu sou escravo do fulano. Eu sou o servo do fulano. Quando você faz o pacto, é isso que você está dizendo. Que você é um servo daquele fulano. E como é que você quebra esse pacto? Para você quebrar esse pacto, você só quebra ele com Cristo. Você conhece a palavra e você se batiza. Porque quando você se batiza, você está dizendo para o universo a quem você serve. E quando você diz a quem você está servindo, você está dizendo que você não acredita mais nesse outro aqui. E sim nesse Deus Todo-Poderoso. É esse, o pacto só é quebrado aqui. Ah, não, mas e se o cara, vamos dizer que o cara matou um bode para determinada entidade e agora ele quer desfazer o pacto, a entidade fala para ele matar 2 bodes que está feito o pacto, desfeito o pacto. Rapaz, o cara é pai da mentira. O cara é pai da mentira. Pô, você crê mesmo que ele está desfeito? Conversa. Só vai estar desfeito na hora que você disser assim, eu creio que esse Deus, o Criador dos céus e da terra, esse aqui, ele tem o poder, a onisciência e a onipresença para anular todo e qualquer pacto realizado. Eu vou lhe dizer uma coisa, Obadias, o meu pai faleceu agora no dia 2 de outubro.
agora, passado. Meu pai era maçom e meu pai era Rosa Cruz. Ele tinha pactos fortes, grandes, principalmente dentro da maçonaria. Pactos grandes. Como é que nós iríamos quebrar esse pacto? Conta para mim. Como é que nós iríamos quebrar esse pacto? Ele estava ali, na cama, tendo conhecimento que eu sou adventista, minha esposa, minhas filhas, a minha irmã, só meu irmão que é assembleiano, minha mãe é batista, mas nós somos todos evangélicos. Ele tinha conhecimento disso, ele tinha o nosso testemunho de vida. Como é que nós quebramos isso? Só tem uma forma, irmão, quando isso acontece. É sangue. Ele tem o meu sangue. O meu pai tem. Eu tenho o sangue do meu pai, melhor dizendo, né? Eu tenho o sangue do meu pai. O meu irmão tem o sangue do meu pai. E então o que é que nós fizemos? Meu pai no leito, na cama, lá no hospital, falei pro meu irmão, pega o braço esquerdo dele, meu irmão estava do lado esquerdo dele, né? Pega o braço esquerdo do meu pai, eu pego o braço direito do meu pai. Nós vamos agora fechar o meu pai em oração, falei para ele. Agora nós vamos iniciar uma oração aqui, fazendo a entrega nesse momento do meu pai. Nós fizemos isso, meu querido, era 10h30 da noite, quando nós fomos chamados no hospital para poder assinar um documento lá e tal. E eu senti naquele momento que meu pai não iria muito longe, não tinha muitas condições. E naquele momento, nós, quando filhos, mesmo sangue, fechando ele em oração, entregamos ele ao Senhor, e foi eu quem fiz a oração, e pedindo a misericórdia do Senhor, para que todo o pacto que tivesse sido feito em vida dele com as trevas fosse naquele momento quebrado. Que naquele momento o Senhor tivesse então misericórdia da vida dele e se apossasse novamente da vida dele e tomasse para ele o fôlego que é dele, de Deus, o único suficiente que deu o fôlego para ele. Então, muitas vezes, Obadias, Leonardo, Mônica, Dona Rosângela e os demais que estão nos ouvindo, nós precisamos orar ao Senhor, sabe como? Aqui, ó, com as promessas que ele tem na Bíblia. Nós somos reclamadores das promessas que estão aqui na Bíblia. Mas quando nós reclamamos as promessas que estão aqui na Bíblia, para que o Senhor ouça, nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Para que nós possamos reclamar as promessas dele. Então, quando nós fomos ao corpo do meu pai, que estava ali ainda com o restante de vida, nós reclamamos ao Senhor o que estava na promessa de vida dele. O que estava aqui, na palavra dele. Porque foi ele quem constituiu a vida do meu pai. E por herança pecaminosa que veio de Adão, ele se desviou em algum momento do caminho. Mas o desviar nesse momento do caminho foi intencional? Foi uma rebelião contra o Senhor? Ou foi um momento de vaidade, um momento de proteção, um momento de fragilidade dele, em que o inimigo de Deus se apossou dele, levando ele a rituais da maçonaria e a rituais do Rosa Cruz? Como é que foi isso? Então eu preciso reclamar do Senhor essa questão. Eu preciso perguntar para o Senhor, quando Jesus, o filho dele, esteve com a mulher adúltera, que ele diz assim, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, mas ele diz para ela assim, olha, agora vá e não peques mais. E se nós formos procurar o que a irmã White fala sobre isso, você sabe o que ela fala? Que o Senhor sabia das condições que haviam levado ela a pecar. Ela não estava no pecado de rebelião. Ela foi levada a pecar. Então, Jesus sabia das condições que levaram ela ao pecado. Por isso que ele diz para ela assim, vá e não peques mais. Você entendeu? Então, o Senhor também teria que saber sobre o meu pai. O que levou ele a fazer tudo aquilo. E nesse momento, eu reclamei ao Senhor o corpo dele, a alma dele, que voltaria para ele, que foi no outro dia, às 9h06 da manhã, o Senhor o recolheu. E recolheu ele para o Senhor. Uma vez que, quando o sangue vertido por ele foi vertido por todos nós, e ele sabia da pecaminosidade do meu pai, mas alguém precisava estar falando com ele. Nós precisávamos estar naquele momento blindando ele. Tanto que dentro do mundo maçônico, ele teria que ser velado dentro de um templo maçônico, né? E nós não fizemos isso. Ele foi velado, quem fez o ato fúnebre dele fui eu,
que fiz o ato fúnebre dele, entendeu? Dizendo que às 9h06, o espírito que pertencia ao Senhor retornou ao Senhor e que ali agora, 12 horas depois, nós estaríamos depositando para a terra o que era da terra, que é o pó da terra, a qual ele retornaria, e é assim que as coisas teriam que funcionar. E estava cheio de gente no velório, todo mundo ficou assim, mas é isso. Então, quando você fala para mim assim, qual é a maneira de nós quebrarmos esse pacto só é quebrado assim, meu querido. O cara entendeu o erro dele. Cara, eu estava errado. Quantos sacrifícios eu fiz, quantas vidas inocentes de animais eu tirei para alimentar algo que não é do bem, é do mal, que são das trevas. Por quê, Pai? Agora eu reconheci, agora eu entendi que eu estava fazendo errado. Eu fui por aí por tais e tais e tais razões. Como eu disse para você, por que eu fui? Eu fui porque eu fui iludido, porque me disseram verdades que depois eu comprovei que eram. E agora eu vi que tudo que partisse dali era uma verdade. E as pessoas vão por N problemas. Agora elas precisam reconhecer que esse é o caminho errado. Esse é o primeiro passo. É o caminho errado. Então, qual é o caminho certo? Aí entra... Eu estou lhe perguntando isso porque eu não entendo muito dessas coisas. Mas essa situação sempre acontece. Sempre acontece. Mas teve uma situação que aconteceu com uma pessoa na igreja do Novo Israel 1. Não, no Novo Israel 2. E era uma irmã da igreja. Eu tinha feito um sermão. Era esse dia de jejum e oração do dia do Ministério da Mulher, no mês de março, né? E nesse dia, eu fiquei um pouco mais tempo no sermão. A gente ia ficar até mais tarde, né? Eu preguei até 12h30 nesse dia. E fiz uma reconsagração para a igreja nesse momento. E nesse momento, pedi para o pessoal da igreja fazer um círculo, né? E o pessoal fez. E quando a gente estava orando, uma irmã da igreja caiu endemoniada no chão. Foi horrível, foi terrível. Talvez foi uma das piores cenas que eu já vi na igreja. Mas em nome de Deus... Que não é normal. Não é. Na igreja adventista, não. Pois é, não é. Mas aconteceu e era uma irmã da igreja. Irmã lá, líder de igreja. E aí, mas graças a Deus, ele agiu na hora e ele não deu nem 5 minutos. Né? O negócio foi horrível, mas Papai do Céu interferiu, mandou um anjo, deu certo. Aí, quando o termo terminou, isso aí era frequente, acontecia sempre. Aí, eu perguntei para ela se ela havia feito algum pacto antes. Eu não sabia, acho que foi mesmo pelo Espírito de Deus. Eu perguntei para ela, você fez algum pacto? Ela falou, eu fiz no passado. Aí ela começou a dizer mais ou menos isso que você explicou, que era só que ela fez lá um negócio de sangue, fala umas coisas. Então eu falei, eu não tinha conhecimento, eu falei para ela, se você ela falou batizada na igreja? Ela é batizada? Era batizada na igreja já uns 9 anos, antiga na igreja. Eu falei para ela, eu não acredito que a palavra de Deus diz que aquele que é dele, o inimigo não toca. Entendeu? Badias, meu querido, você tocou numa palavra muito importante e ela precisa ser entendida. O Senhor diz que aquele que é dele, o inimigo não toca. Temos certeza que ela era dele? Não. Pois é, aí olha só o que aconteceu. Esse é o ponto. Eu perguntei para ela, eu falei assim, olha, você vai fazer uma coisa, você vai declarar, agora, você vai declarar agora, nesse momento aqui, você vai declarar que você renuncia todas as coisas que você fez lá no passado e declara para o universo inteiro que a partir de agora você pertence ao Senhor. O pessoal achou estranho isso. Mas depois disso, isso foi em 2014, tem 6 anos. Nunca mais aconteceu. É por isso que eu estou te perguntando, porque como você já viu essas coisas de perto, se é isso mesmo. Sim, mas você viu que eu nem sabia dessa história toda, mas você viu a pergunta que você fez, a resposta que eu te dei. O que precisaria ser feito, né? Você teria que fazer? Não teria que fazer. É na palavra. Você vai a Cristo. Eu acho estranho ela ter recebido novas influências demoníacas, uma vez que ela foi batizada e acredita em Cristo. Pergunta uma coisa, é uma diferença do indivíduo que tem suas falhas normais
do que o indivíduo que está comprometido com os dois lados. Mais ou menos isso. Sim. Está comprometido pelos dois lados. Por quê? Às vezes, por medo, a pessoa não quebrou o relacionamento. Por medo das represálias que virão e certamente virão. Se você não estiver apoiado em Cristo, as represálias virão. Porque nós não estamos brincando com algo que é abstrato, que não existe, que é relativo. Não, cara. Ele existe mesmo. É uma guerra. O lado mal, ele existe. É fato. Agora, a maneira como você lida com ele, a maneira como você rompeu com ele, é que vai te dar vida nova ou não. Eu vou te dar um exemplo, eu gosto sempre, em vezes que a gente for estar conversando. Né, até medo. Sim, às vezes que a gente for estar conversando aqui, se eu puder estar participando mais vezes com vocês, eu gosto sempre de levar para a Bíblia, para nós trazermos um paralelo para as coisas. Se você for no livro de Atos, capítulo 19, versículo 19, Paulo vai estar passando lá por Éfeso. E Éfeso vivia em idolatrias, em rituais completamente distantes da palavra de Deus. A cidade de Éfeso. E Paulo fica indignado com aquilo. Como é que depois deles terem recebido a palavra, depois de já terem recebido a palavra e serem batizados e dizerem que Deus é o único e suficiente salvador da vida deles, como é que esse povo, Abadias, Leonardo e Alê, como é que esse povo, Dona Rosângela, como é que esse povo ainda dizia, ainda começava a cultuar outros deuses? Exato. Paulo fica indignado. E você sabe o que Paulo faz? Paulo chama esse povo ao arrependimento, chama eles a voltarem ao Senhor, e Paulo diz assim, olha, me tragam aí tudo que vocês têm de idolatria. Todos os livros, todos os animais que foram separados para cultos, para os outros deuses. Paulo sabia. Deus influenciou Paulo. Me traga tudo. E fez uma fogueira imensa. E queimou tudo. E a partir daquele momento, a igreja de Éfeso se entregou ao Senhor Jesus e mudou de rumo a vida da igreja de Éfeso. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão? Esta pessoa e outras pessoas dentro da nossa igreja que vieram, é diferente de você vir da Assembleia, da Universal, da Católica, é diferente. Você vir do Espiritismo, do Candomblé, se você vir para cá, é diferente. Nós tivemos pacto, nós tivemos relacionamentos com o outro lado lá. A nossa situação é um pouco mais complicada. Então, o que você precisa fazer? Chegar na sua casa e falar assim, o que é que eu tenho aqui na minha casa que não pertence ao Senhor? Aí você começa. DVD de pagode, DVD, CD de não sei o quê, livros espíritas, roupas que você usava, tiaras que você usava, colar que você usava, patuá que você usava, um negocinho que você mandou lá um dia, lá o cidadão lá benzer aquele negocinho para você. Amigo, faça uma limpa na sua casa. Sabe por quê? Porque a tua casa agora é um templo do Senhor Jesus. E no templo do Senhor Jesus não pode ter oferenda a outros deuses. É isso que essa senhora deveria ter feito. Porque qualquer coisa que você deixe na sua casa, ele é uma ligação ainda com o teu passado. Ele é uma ligação ainda com o passado. É a mesma coisa que se você... Eu só estou figurando o que eu vou dizer, né? Você se separa da sua esposa e aí você casa com uma outra pessoa e mantém lá aquela foto que você tinha beijando a ex na sua casa. Você vai deixar? Não, porque o couro vai comer. Vou dizer para vocês aqui, encerrando essa nosso testemunho, essa pregação, pessoas que conhecem a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39, deixa eu localizar aqui, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39, se nós deixarmos, meus queridos, o inimigo de nossas almas tirará de nós a nossa utilidade para Cristo, nos desencorajando e nos lembrando dos nossos fracassos anteriores. Cuidado. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39 diz assim, olha, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? Não. É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Essa é a palavra do final desta noite. Se nós deixarmos, o inimigo das nossas almas nos tirará a nossa utilidade para Cristo. Feche seus olhos, por favor. Pai Santo que estás no céu, muito obrigado, Pai. Estamos aqui em 11, assistindo, falando, interagindo nessas questões. Pessoas se sentiram tocadas, pessoas foram às lágrimas, são úteis, nós somos úteis sim, Pai, aqui no Teu reino, aqui na terra. Porque nós precisamos de uma porção dobrada do Teu Espírito para que possamos falar, testemunhar das grandiosidades que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pessoas como Obadias, Pai, que vai levar a Tua palavra, que vai cantar, proteja-o, Pai. Coloque os Teus anjos, Pai, na direção deste homem, nessas viagens. Coloque nele a unção do Teu santo e bom Espírito, que ele não fale por ele, Senhor. Que ele seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, para trazer cada vez mais pessoas ao Teu arredio, ao Teu aprisco. A esses que agora, Pai, ainda pensam em confessar outros poderes sobre as suas vidas, que são amigos deles, que frequentam o Espiritismo. Paizinho querido, dê a ele, ao Obadias, o testemunho real e verdadeiro e a palavra certa para a orientação para esses jovens. Consola o coração também da dona Rosângela, Senhor. Consola, dê a ela força, dê a ela a dureza de uma mulher, Pai. Dê a ela o vigor de Maria Madalena, quando em João 8 levou a notícia aos apóstolos do seu nascimento, do seu renascimento, do seu ressurgimento, Pai. Dê a ela essa coragem de mostrar aos que estão à volta dela a verdadeira palavra, o verdadeiro testemunho. Paizinho querido, está aqui o Alê, um homem se recuperando, valente, um lutador, buscando levar a Tua palavra através da internet, Paizinho. Conceda a ele vida em abundância, para que ele possa cada vez mais fortalecer a Tua palavra. A Leonardo, que esteve aí também. A Mônica, Paizinho, mulher firme, forte, levando as filhas constantemente à igreja. Seja com esse povo maravilhoso, os demais que eu não sei o nome neste momento, mas o Senhor sabe do coração de cada um deles, porque eles são as meninas dos Teus olhos. Perdoa os nossos pecados, renova as Tuas misericórdias sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.